Pessoal da igreja, com a paz, com a graça e com o amor de Cristo, amém? Eu vi uma frase uma vez que diz o seguinte: quem tem medo de morrer não está pronto para viver. Eu sei que tem muitas pessoas, às vezes, que ficam ao tempo todo pensando na morte, não é mesmo? Mas eu gostaria que você hoje pensasse e meditasse que na vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Antes de eu começar a mensagem, eu gostaria de agradecer ao Elgir por este cântico, né? A gente estava no Enoque, eu acho que no ano 2000, ou coisa assim, ou antes. Eu lembro que ele estava fazendo este cântico, e é um cântico maravilhoso, e tem tudo a ver com o que nós iremos falar hoje, não é mesmo? O contexto aqui de Lucas 24 é justamente falando a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. E quando nós olhamos para essa passagem aqui que o William leu para nós, nós vimos que algumas pessoas tinham dúvida a respeito de quê? Da ressurreição de Jesus Cristo. E muitas pessoas não entendiam, não compreendiam o significado da ressurreição de Jesus Cristo. O livro de Coríntios, no capítulo 15, foi escrito porque os coríntios, eles tinham dúvidas. Eles estavam tão afundados em filosofias que eles não acreditavam. Para eles, a morte era o fim. Então eles desprezavam a vida eterna, eles desprezavam o quê? O Deus que não se achava lugar para eles ali naquela coleção de Deus onde eles estavam. Porque o próprio Deus declarava para cada um deles que ele era um Deus único. Então, por causa disso, muitos deles, eles se converteram ao Senhor, mas não deixaram de lado a idolatria a outros deuses. Ok, vamos orar. Ó Pai, nós queremos chegar diante do Senhor em nome de Jesus Cristo. E queremos agradecer ao Senhor por este tão grande amor, ó Pai, pelo qual o Senhor nos amou, dando o seu Filho para morrer na cruz por nós. E nós, ó Pai, somos agradecidos, porque Ele não ficou ali na cruz. Ele ressuscitou. E hoje, Pai, nós somos testemunha disso e estamos aqui. Que seu nome, Pai, seja glorificado e exaltado. Por favor, Deus, só possa falar conosco nessa manhã, através deste túmulo vazio. Em Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Quando nós vimos para esta passagem, nós vimos que as primeiras pessoas a chegarem no túmulo foram as mulheres. E aqui, quando lemos no versículo 7, o anjo, quando fala para ela que ele não está aqui, ele havia ressuscitado, e quando ainda estava com vocês na Galileia, né? Então elas se ficaram, me desculpe, lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. O que Jesus disse ali era justamente o seguinte: era necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. O que é que eu e você nós celebramos hoje, agora, há poucos momentos, na Santa Ceia?
é uma celebração. E o que nós celebramos é justamente a vitória de Cristo. A vitória de Cristo naquela cruz. Mas os discípulos, tudo aquilo que aconteceu com Jesus, deixaram eles impactados, tristes, amedrontados, com medo. E quando nós chegamos aqui no versículo 17, eles a caminhos para Emaús, o próprio Jesus aparece para eles, e eles não reconhecem Jesus. Mais adiante, Jesus aparece novamente para eles e começa a explicar as Escrituras. Em Atos capítulo 1, versículo 3, que é a continuidade do Evangelho de Lucas, ele fala que esse período foi um período de 40 dias. Então, durante 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos. E diz que quando chega em Atos, no capítulo 1, aqueles discípulos que estavam com medo, agora eles estavam dispostos a dar a vida por Jesus. Agora eles seriam a testemunha de Jesus. Eles iriam testemunhar aquilo que Cristo fez por mim e fez por você. E quando nós vimos aqui no versículos 38 de Lucas 24, diz o seguinte: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? No versículos 39 diz o seguinte, aliás, 38, 39 diz o seguinte: vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem e vejam, um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, e lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu falei quando ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e salmos. Então lhe abriu o entendimento, para que pudesse compreender as Escrituras. Muitas vezes nós participamos da ceia, muitas vezes não é pregado aquilo que precisa ser pregado, porque o que precisa ser pregado é o Cristo, o que precisa ser pregado é a mensagem de Jesus Cristo, é ela que vai o quê? Impactar os corações das pessoas, é ela que vai mudar a nossa vida. A mensagem de Deus é a nova, é justamente o quê? Essa nova e boa notícia a respeito da salvação. É isso que eu e você, nós precisamos ouvir. A boa notícia a respeito da salvação. O mundo precisa ouvir a boa notícia da salvação. A boa notícia da salvação é que existe sim uma esperança. Existe sim uma redenção pelos nossos pecados. E quando nós olhamos para o que nós acabamos de ler, a respeito do tema, que é a ressurreição de Jesus, o milagre da Páscoa é a parte fundamental de nossa fé. Eu preciso trazer isto para a minha memória, para a minha vida. A ressurreição, e
são os temas principais do livro de Atos e das epístolas paulinas. E de toda a Bíblia. Porque toda a Bíblia, ela vai apontar para aquilo que justamente culminou no sacrifício de Cristo e na ressurreição dele. Em sua mensagem no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículo 24, até o versículo 39 e 40, nós vimos que a mensagem a respeito de Pedro, a primeira mensagem, foi justamente a conversão de 3 mil pessoas. 3 mil pessoas foram impactadas com aquilo que aconteceu com Jesus. E eles se renderam aos pés do Senhor. 3 mil pessoas naquele dia foram batizadas. Travou? Deixa eu pegar aqui, não. A morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus, ela constitui o quê? Nas 3 colunas, ou seja, nas 3 bases, no tripé da minha e da sua salvação. Como eu falei para vocês, em 1 Coríntios capítulo 15, ele explica bem claro a respeito disso, e eu separei esta passagem justamente para dizer para vocês, que fala assim: irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, ao qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo que vos entreguei, o qual também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E quando nós olhamos, como nós falamos aqui, como foi cantado, no primeiro dia da semana, aos domingos, quando nós nos reunimos, nós celebramos o quê? A morte, o sepultamento, mas principalmente o quê? A ressurreição de Cristo, que é a vitória. É a vitória na cruz. E eu separei algumas coisas aqui para mostrar qual é a importância da ressurreição de Cristo, que mostra para nós que este grande acontecimento declara, nos dias de hoje, essas declarações que a Bíblia fala para mim e para você. E a primeira, ela mostra justamente o quê? A divindade de Jesus. Ele mostra para mim e para vocês a divindade de Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, no nosso Senhor. Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus. Então, olha, mostra a divindade de Jesus. O Emanuel, realmente, que foi falado, que foi anunciado, que foi falado a respeito da profecia, primeiro no livro de Jeremias 31 a 34, em Isaías capítulo 53, realmente, ele é o Filho de Deus. É isso que está falando. O segundo, que o sacrifício de Jesus, ele foi aceito. Quando nós falamos que Jesus Cristo, ele ressuscitou, Deus está falando para mim e para você, que o sacrifício de Jesus foi perfeito.
ele não apenas encobria os pecados, mas ele removia os pecados. Nós sabemos que na lei, quando eles ofereciam aquele sacrifício, e aquele sacrifício era encoberto. Mas o que João Batista apresenta para os seus discípulos era justamente que eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Quando nós olhamos, nós vimos que a ressurreição, ela declara que o sacrifício de Cristo na cruz, ela foi aceito. Nós somos reconciliados com Deus por intermédio da cruz, através do quê? Do sacrifício de Cristo. E através desse sacrifício, a justiça de Deus foi cumprida. E hoje, eu e você, nós temos a esperança de quê? Da vida eterna. E é isso que fala o quê? O Evangelho, a boa notícia, é justamente o quê? Que eu não tenho que ficar com medo da morte. Que eu não tenho que estar na igreja e ficar assombrado, com medo da morte. E a boa notícia é que eu e você, nós temos a vida eterna, porque Cristo ressuscitou. Jesus também, ele é o quê? A propiciação pelos nossos pecados. Se você declara que você não tem pecado algum, e que você não precisa do sacrifício de Cristo, você está falando que o sacrifício de Cristo foi em vão, e que Deus é mentiroso, e que a palavra de Deus, ela não tem poder, porque a mensagem do livro de Romanos é que todos pecaram e carecem o quê? Da glória de Deus. Todos nós pecamos, e todos nós carecemos de quê? Da glória de Deus. E quando nós olhamos, Jesus, ele se fez justiça por mim, aquele que não tinha pecado se fez justiça por mim, e foi aceito por Deus. Nós vimos que em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo, que passou 3 anos em Coríntios, ele não tinha uma outra mensagem, a não ser a mensagem da cruz, para que a fé daquelas pessoas não se apoiassem em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus, que ressuscitou Jesus. E nós, irmãos, precisamos meditar nisso. Aquilo que Cristo recebia do Senhor, era aquilo que ele passava para a igreja. E eu e você, nós precisamos levar mais a sério o Evangelho. Nós precisamos justamente rever as nossas convicções. Eu e você precisamos buscar mais a presença de Deus em nossa vida. Nós precisamos participar da ceia com sentido. Também em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, justamente falando a respeito da ceia, nós vimos que aqui o apóstolo Paulo novamente fala: eu estou passando para vocês o que eu recebi do Senhor, que na noite em que ele foi traído, ele tomou o cálice. É isso. E eles estavam fazendo de maneira errada. Eles estavam participando da ceia como se fosse uma refeição, porque não tinha significado para eles. Mas nós podemos ver que nós somos salvos, não somente pela morte de Jesus, mas também por sua ressurreição. Às vezes, muitas pessoas, eles valorizam o sacrifício de Jesus, valorizam a cruz, mas esquecem da ressurreição. Quando você estiver pregando para alguém, você precisa pregar a respeito o quê? Da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus Cristo.
Eu acho bacana o Lucas, que quando ele fala lá, nesse texto que nós lemos, ele como médico, ele não vai falar, não, mas ele vive. Ele vive. Porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive. Em Mateus capítulo 28, no finalzinho, fala que eles tentaram de toda maneira corromper a ressurreição de Jesus Cristo. Subornaram os guardas para disserem que eles foram à noite lá e roubaram o corpo de Jesus. Mas Jesus aparece para eles, aparece para muitas pessoas com muita testemunha, e justamente não tem como não dizer que Jesus Cristo, ele ressuscitou. Agora, se Cristo ressuscitou, e aí nós podemos afirmar que podemos também ressuscitar da morte no pecado para uma novidade de vida. Nós não temos que ser escravos do pecado. Eu e você não temos que ser escravo do pecado. Não precisa. Porque Cristo morreu e ressuscitou por cada um de nós. E quando nós vemos essa passagem, em Romanos capítulo 10, do versículo 8, ele fala assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres, crer em quê? Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É a vitória de Cristo, é o resultado do sacrifício, da morte de Cristo, é justamente o que é o resultado, é justamente que Deus o ressuscitou. É isto que foi pregado lá em Atos capítulo 2. Se aquelas pessoas ali, se os judeus estavam esperando uma pessoa como Davi, ali o Pedro está falando, Davi, o túmulo dele está até hoje entre vocês, e vocês são testemunha. Mas Jesus, ele ressuscitou. Então, quando nós olhamos aqui, nós vimos que é porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Irmãos, eu e você, quem é batizado aqui? Quem é batizado? Levanta a mão, por favor. Vocês são testemunhas disso. Não são os apóstolos mais. Não são mais aqueles 3.000 que foram batizados naqueles dias. Não é Lázaro, que Jesus ressuscitou do túmulo. Mas hoje é você é testemunha disso. Você precisa testemunhar Cristo. Você precisa falar das boas notícias. Não é apenas aos domingos, mas do dia a dia você precisa falar de Jesus Cristo. E se você não fala, você está negando a sua fé. Você precisa convidar pessoas para ouvir a mensagem de Jesus Cristo. Eu e você, nós precisamos andar em novidade de vida. Nós não temos que ficar falando, igual o apóstolo Paulo fala, que o viver, é Cristo e o morrer é lucro. Nós temos que trazer isto para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. Eu e você, nós temos que justamente pegar uma frase do apóstolo Paulo e ficar falando, não, eu tenho que viver. Se você vive Cristo, Deus vai agir na sua vida. Se você vive Cristo, Deus vai agir através da sua vida. E se não age,
se você não tem pregado, se você não tem anunciado, se você não é testemunha, tem alguma coisa errada. Porque os discípulos, eles eram testemunha. E hoje, eu e você, nós somos testemunhas de Jesus. E vós sereis minha testemunha. Na Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Evangelho chegou até mim e você. Foi justamente para quê? Para testemunhar a respeito de Jesus Cristo. Nós fomos, pois, sepultados com Ele pela morte. Espera aí, deixa eu ver aqui. Então, eu e você, nós fomos sepultados com Jesus na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O Evangelho modificou sua vida. O Evangelho transformou sua vida. Responda para você. Pense. Você hoje é uma nova criatura? Ou você tem vergonha da Bíblia? Você tem vergonha de ser discípulo de Jesus Cristo? Em Mateus capítulo 10, versículo 32, fala: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Então, olha, o batismo é justamente para que eu e você andemos em novidade de vida. Por quê? Se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, somente aquelas pessoas que foram transformadas pela palavra de Deus, aquelas pessoas que praticam a palavra de Deus, elas sim, elas receberão o prêmio da vida eterna. Amém, igreja? Gente, o que passar disso é hipocrisia. O que passar disso aqui é hipocrisia. Nós temos que ser, nós temos que viver, nós temos que testemunhar, nós temos que justamente o quê? Fazer a diferença neste mundo. Os nossos irmãos, eles fizeram um trabalho maravilhoso. Muitos deles morreram na arena. Muitos deles, depois que sofriam alguma coisa, eles ficavam alegres, porque tinham sofrido alguma coisa por causa do Evangelho. E hoje nós vimos uma porção de cristãos que estão com medo. Medo de proclamar Jesus. Medo do que as pessoas vão dizer, se falando assim, aquela fulano de tal ali, ele é um cristão, ele é um discípulo, ele é um crente. E nós precisamos entender isto, entender o nosso batismo. Agora, a ressurreição de Cristo também, ela afirma categoricamente para mim e para vocês, que o nosso Salvador vive. Nas passagens a respeito, lá de Lucas, quando nós lemos lá, que o William leu para a gente, Lucas, o médico, né, em Colossenses capítulo 4, se não me engano, versículo 13 e 14, fala que ele era um médico, justamente falando o quê? Não, ele vive.
Se alguém não sabe o que aconteceu com Jesus, o Lucas deixa bem claro, não, ele vive. E quando nós olhamos aqui, que a ressurreição, ela fala a respeito disso. Que eu e você, nós temos um Salvador para interceder por nós. Imagina se não tivesse. Imagine se nós não tivéssemos um advogado. Vai para alguma sentença, algum julgamento, sem ter um advogado de defesa. Com certeza você será condenado. E essa condenação que eu estou falando não é no tribunal dos homens, não. É no tribunal lá em cima. Irmãos, eu e você, nós precisamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. Se você não entende a respeito disto, não entende um pouco a respeito disso, lê no livro lá de Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11. Mas o que nós estamos falando assim, que aqui em Hebreus capítulo 7, versículo 25, né, vai falar a respeito disso, que a nossa submissão é de um Deus vivo. Mateus 28, 20, fala a respeito disso. E porque Ele vive, Ele é o nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote, capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ô, irmão, não viva pecando. Não rejeite o sacrifício de Cristo. A outra declaração que nós vimos aqui é que eu e você, nós também seremos salvos. Se o meu Salvador vive, eu vou viver um dia com Ele. Gente, eu estava no hospital com Lucas, e quando eu estava com ele, com Lucas, meu filho, no hospital, uma coisa muito íntima meu e dele, não tinha mais nada para ser feito. Ele tinha tomado morfina, e nós conversando ali, eu abraçado com ele, ele olhou para mim, sorriu, falou: pai, fica tranquilo. Eu pude perceber que o meu filho, ele acreditava na vida eterna, e que o sacrifício de Cristo não foi em vão na vida dele. E a partir daquele momento, tudo mudou, que eu não podia fazer mais nada, o médico não podia fazer mais nada, mas o nosso Deus podia. Eu acabei de chegar em casa, eram 11 horas, aliás, já era meia-noite, e a médica liga para mim e fala assim: pode voltar para o hospital. Seu filho vai passar por uma terceira cirurgia. E hoje ele está aí. Vale a pena confiar em Deus, vale a pena alimentar essa esperança em Deus. Vale a pena acreditar o que é na vida eterna. Quantas pessoas foram ressuscitadas? Mas essa que nós esperamos é justamente o quê? Para estar um dia com o Senhor. Não é mesmo? Então, olha, nós também seremos salvos. Então, a ressurreição, ela fala para nós, ela declara para nós que um dia nossos corpos também serão ressuscitados dos mortos, conforme o corpo de Jesus ali em Mateus capítulo 24, que foi tocado, que comeu. Eu creio nisso, você crê nisso? Ó, igreja, você crê nisso? É isso. Isso é a nossa fé. Agora, alguns pontos que eu gostaria de falar para você,
que ela fala, a ressurreição, ela tem tudo a ver com a divindade de Jesus. Tem tudo a ver que o sacrifício de Jesus foi aceito. Aquele sacrifício ali e a ressurreição dele foi justamente o quê? Uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos o que o aguardam para a salvação. Você tem aguardado isto? Eu desafio você, irmão, a justamente a viver a redenção de Cristo. A viver essa vitória gostosa que o Evangelho fala a respeito de quê? Da ressurreição de Jesus Cristo. Então, através da ressurreição de Cristo, nós fomos feitos justiça, nós somos reconciliados com Deus e nós temos vitória hoje. Levante a sua cabeça. Ser filho de Deus não é para qualquer um, não. Ser discípulo de Jesus Cristo não é para qualquer um, não. É somente para aqueles que creem e que não têm dúvida no seu coração. E se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida, está na hora de você pensar. Está na hora de você pensar em ter o seu nome escrito lá no livro da vida, de ter os seus pecados, justamente o que é cancelado, de andar em novidade de vida. Nós vamos ter agora um momento de oração. Eu gostaria de desafiar você a pensar nisto. E eu gostaria de desafiar você a convidar uma pessoa, a estar trabalhando com menos uma pessoa, durante esse tempo seu, durante esse ano de 2024, para você o quê? Estar estudando com aquelas pessoas, estar levando o Evangelho para aquela pessoa, estar trazendo essa pessoa para o corpo de Cristo. Nós vamos ter agora o período de oração. Eu gostaria de chamar os presbíteros aqui na frente para estar orando.